Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai quebrar o código da função quadrática. Sabe aquelas curvas e fórmulas que parecem complicadas? A ideia aqui é transformar tudo isso em algo bem simples, bem visual, que dá para entender numa boa. Muita gente olha para uma parábola e já pensa, lá vem pesadelo da matemática. Mas calma, a gente vai ver que elas podem ser, na verdade, bem simples, tão simples quanto um sorriso. E é exatamente por aí que a gente vai começar, com uma metáfora visual bem legal. Então olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai decodificar a função. Depois, vamos entender o tal do humor da parábola. Em seguida, encontrar as raízes, aprender a fazer o gráfico em 4 passinhos e, para fechar, ver como isso tudo aparece no mundo real com picos e vales. Beleza? Vamos começar. Primeira parte, decodificando a função quadrática. Para começar, bora entender qual é a estrutura básica dela. Então, o que é uma função quadrática? É toda a equação que tem esse formato aí. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O grande segredo, a característica principal, está naquele x elevado ao quadrado. É esse carinha, o x ao quadrado, que faz o gráfico virar aquela curva que todo mundo conhece, a parábola. E tem uma regra de ouro que não dá para esquecer. O coeficiente a, aquele número que multiplica o x ao quadrado, não pode ser zero. Por quê? Porque se ele for zero, o x ao quadrado some. E aí, bem, já não é mais uma função quadrática. Simples assim, né? Certo, vamos para a segunda parte, o humor da parábola. Parece estranho, né? Mas a gente vai ver como um único número define se a nossa parábola está feliz ou triste. Pois é, o coeficiente a é quem manda no humor da parábola. É só bater o olho no sinal dele que a gente já sabe de cara se o gráfico vai ser uma carinha feliz ou uma carinha triste. Exato. Se o A for positivo, ou seja, maior que zero, a parábola está sorrindo. A abertura dela, a concavidade, fica virada para cima, como um sorriso mesmo. E a lógica contrária também vale, claro. Se o A for negativo, a parábola fica triste, com a boca para baixo, com a concavidade virada para baixo. É uma dica visual muito boa que ajuda a gente a não se confundir. Ok, já sabemos para onde a parábola abre. Agora, vamos para a terceira parte, encontrar as raízes. O que é isso? Basicamente, é descobrir em que pontos ela corta o eixo x. E aqui vai uma dica de mestre. As raízes, ou zeros da função, são os valores de x que fazem a conta toda dar zero. E são exatamente esses valores que mostram onde a parábola corta o eixo x. Achar esses pontos é fundamental para a gente conseguir desenhar o gráfico direitinho. Tá, mas como a gente sabe quantas raízes a função tem? Aí entra o famoso delta. Lembra da fórmula? b ao quadrado menos 4ac. O resultado dele é um verdadeiro dedo duro. Se o delta der positivo, a parábola corta o eixo x em 2 lugares. Se der zero, ela só encosta nele num pontinho. E se der negativo, bom, aí ela nem chega a tocar o eixo x, fica flutuando. Beleza, agora que a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça, vamos para a quarta parte, montar o gráfico. E o melhor de tudo é que dá para fazer isso em apenas 4 passinhos. Olha só como é simples. Passo 1, a gente checa o humor, ou seja, a concavidade. Passo 2, a gente encontra as raízes, os pontos no eixo x. Passo 3, identifica onde ela corta o eixo y. E o passo 4, localiza o vértice, que é aquele ponto exato onde a parábola faz a curva. Seguindo essa ordem, não tem como errar. E aqui estão os macetes, os pontos-chave para ganhar tempo. A concavidade, só olhar o sinal do A. As raízes, onde cruza o eixo x. E o intercepto y. Essa é a melhor dica. É sempre o valor do C. E o vértice, claro, é o ponto de virada. Guardar isso na cabeça economiza um tempão. Beleza? Agora a parte final. Picos e vales. A gente vai ver como essa matemática toda serve para encontrar pontos de máximo e de mínimo em problemas da vida real. A lógica aqui continua bem visual. Pensa na parábola triste, virada para baixo. O ponto mais alto dela é um pico, certo? Esse é o valor máximo da função. Agora pensa na parábola sorrindo, virada para cima. O ponto mais baixo dela é um vale. Esse é o valor mínimo. Então, atenção para essa dica de ouro. Se um problema pede o valor máximo ou o valor mínimo, ele está, na verdade, pedindo para a gente calcular a coordenada y do vértice. É o YV. Simples assim. Bora ver isso na prática? Vamos pegar um problema clássico de física. Um canhão que dispara um projétil. A trajetória que esse projétil faz no ar, adivinha? É uma parábola perfeita. E o problema nos faz 2 perguntas-chave. Qual a altura máxima que ele chega e em que momento isso acontece?
Uma pergunta é sobre o y do vértice, a altura. A outra é sobre o x do vértice, o tempo. E a solução está aqui. Calculando o vértice daquela função, a gente descobre que a altura máxima é de 16 metros e o projétil chega lá em cima exatamente 4 segundos depois de ser lançado. Viu como funciona? Isso leva a gente para uma reflexão final, né? Se a gente consegue calcular o ponto mais alto da trajetória de um projétil, que outras coisas do mundo real, que outros picos e vales a gente consegue prever e modelar usando exatamente os mesmos passos? Fica aí a pergunta, porque essa ferramenta matemática vai muito além dos livros. Ela ajuda a gente a entender e otimizar o mundo ao nosso redor.